Olá, um grande abraço para vocês. Estamos começando mais uma edição do Papo Cabeça aqui pelo ar que está sempre conectado. E no programa de hoje a gente vai falar sobre golpe imobiliário. Imagine o sonho da casa própria, o sonho daquele apartamento que você passou ano e ano juntando aquele seu rico dinheirinho para quando chegar na hora você caiu no golpe. E a gente vai fazer esse alerta a partir de agora. A gente conversa com o doutor Lucas Rafael Sampaio, advogado, e que vai tratar desse assunto com a gente. Bom dia, doutor Lucas, tudo bem? Tudo bem, Alberto. Muito bom dia a todos os queridos amigos. Obrigado pelo convite. Estou aqui para ajudar o que for possível a comunidade. Doutor Lucas, quando é que a gente deve desconfiar que está caindo no golpe imobiliário? Muito bem, Alberto. Essa é uma excelente pergunta. Hoje em dia, existe uma diversidade de golpes no setor imobiliário. Muitos deles motivados pelas transações feitas no ambiente da internet. A internet é uma ferramenta que vem ajudar na facilidade da vida do cidadão, mas em contrapartida, os falsários, os golpistas, encontraram um ambiente muito fértil para a prática dos seus delitos. Todo cidadão, no início de uma operação que envolve imóveis, seja a busca por um imóvel de aluguel ou a compra, o recomendado é você sempre estar assistido por um profissional capacitado e experiente, seja um advogado especialista na área ou um corretor de imóveis credenciado no CRES. É claro que isso requer muita atenção de quem vai comprar tanto uma casa quanto um apartamento. A gente viu matérias recentemente de que pessoas que alugaram a casa, alugaram um apartamento, quando chegaram lá já tinha outra pessoa na casa, aí ficou aquele descontentamento, né? Nesse caso específico, o que é que rege, o que é que diz a lei, doutor Lucas? Bom, nesses casos, esse tipo de situação é muito comum quando se busca imóveis por temporada. Aquele imóvel de aluguel, geralmente no final do ano, para as festas de final de ano, ou às vezes para curtir o São João, as famílias buscam uma casa numa cidade diferente. Esses aluguéis por temporada, eles têm uma característica que não é comum às outras modalidades de locação. Nos aluguéis por temporada, que são os preferidos pelos golpistas, é permitido, por lei, cobrar antecipadamente o valor da locação. Porque a regra é você primeiro ocupa o imóvel, passa o período e vai pagar. Nas locações por temporada, não. Você já entra e já paga antecipadamente. Então, esse é o preferido dos falsários. Nessa situação que você me apresentou, eu recomendo que a vítima do golpe imediatamente busque a delegacia de polícia mais próxima. Você vai fornecer à autoridade policial todas as informações que você contém, o contato telefônico, os e-mails. É sempre bom você imprimir os e-mails, as telas do WhatsApp, das conversas. O máximo de informações possíveis à pessoa que está negociando, inclusive o principal que você deve pedir: uma comprovação de que aquela pessoa é de fato proprietária do imóvel. É muito comum, como você citou, pessoas se aproveitarem, descobrirem alguma casa que está inabitada num bairro e alugar essa para diversas pessoas, justo na festa de final de ano. Quando chegam lá, as famílias descobrem que várias pessoas alugaram a mesma casa. Procure a autoridade policial imediatamente e, na negociação, se proteja. Busque colher o máximo de informações possíveis: CPF da pessoa que está oferecendo o imóvel, o nome completo, guarde todas as conversas e você vai fornecer todos esses dados e outros que a autoridade policial, o delegado, requerer ou enxergar que são importantes. Doutor Lucas, a gente tem também o golpe do imóvel retomado. É aquele que o corretor diz que o banco tomou e está vendendo por um preço bem abaixo do mercado. Como é que a gente deve ficar esperto com relação a isso? Esse é também conhecido como o golpe dos falsos leilões, né? Eu vou até refazer a sua pontuação belíssima, mas que eu não posso culpar o corretor. Infelizmente, são pessoas que se passam por corretores, porque o corretor sério jamais faria uma situação desse tipo, porque eles têm um órgão de classe muito sério, competente, que é o CRES, que cuida
da carreira dos corretores. Então, são pessoas que se passam por corretores, falsos corretores imobiliários, que maculam os profissionais sérios. Eles se passam por corretores, buscam as pessoas e vêm com essa, digamos assim, conversa mole, como se diz no popular, que o imóvel será tomado e que precisa de um valor X ou Y para evitar que a pessoa perca o imóvel. Se o cidadão, o telespectador do programa, estiver numa situação semelhante, eu recomendo que você busque imediatamente um advogado especializado no setor imobiliário. Por quê? Porque o seu advogado, a partir de algum elemento documental que esse corretor forneça para justificar que o banco está buscando reaver esse imóvel, o advogado vai saber o caminho para confirmar se essa informação é verdadeira ou se é uma atuação de um falsário, se é um golpe. Porque nenhum tipo de retomada por leilão, ela é feita de boca. Existem processos judiciais, existem intimações, hoje podem ser até fornecidas por cartórios. Então, tudo isso tem uma documentação farta. Se vier uma documentação do cartório, você deve ir ao cartório. Eu recomendo que você vá acompanhado de um advogado que vai lhe orientar e vai saber passar para você, tirar do juridiquês para uma linguagem que você possa compreender. Então, não se desespere, busque um apoio de um profissional adequado, um advogado, vá ao cartório ou vá ao fórum, converse com algum servidor do fórum e busque uma ajuda nesse sentido para confirmar se é verdade. Sendo verdade, inevitavelmente você vai ter que buscar o auxílio de um advogado para tentar solucionar a questão ou até facilitar para você a quitação dessa dívida, porque é possível que você também busque a quitação da dívida com uma diminuição de valores a depender da negociação que for feita. Golpe imobiliário, esse é o nosso assunto aqui com o advogado Lucas Rafael Sampaio. Doutor Lucas, a gente observa também a fraude documental. Como é que é feito esse golpe? Como é que a gente deve ficar ligado, esperto? Alberto, essa é uma das modalidades mais popularizadas. Por quê? Como todas as modalidades de golpes, elas se aproveitam da inexperiência, do desconhecimento das vítimas. Infelizmente, nós brasileiros, principalmente por questões econômicas, temos digamos assim, uma mania de tentar economizar ao máximo. Então, às vezes, a pessoa está interessada, aquela família, como você bem ressaltou no início da nossa conversa, juntou dinheiro durante muitos anos, fez um esforço, juntou uma herança, uma coisa daqui, outra ali, e vai em busca do imóvel próprio. Bom, nessas situações, ao momento que você localizar o imóvel que você deseja, gostei desse imóvel, é perto da escola das crianças, é perto de um supermercado, é perto de um hospital, enfim, de acordo com o que a pessoa busca. Se você não estiver assistido por um corretor credenciado no Cresce, que fique claro, você deve buscar confirmar se essa pessoa é de fato corretor. Novamente, busque um advogado especializado no ramo imobiliário. Por quê? Os documentos imobiliários, eles são fornecidos pelo cartório de registro de imóveis, tá? Cada imóvel, ele tem uma espécie de carteira de identidade, uma espécie de RG, que é a matrícula imobiliária. Esse número está registrado no cartório de registro de imóveis. O seu imóvel tem o número gravado, o número dele. Nenhum outro imóvel vai ter aquele número igual. A partir disso, o interessado na aquisição do imóvel é assistido. Não faça isso sozinho, por favor, que é muito arriscado. Você pode não ter o conhecimento da análise dos documentos. Você deve solicitar, ou o seu corretor, a matrícula imobiliária. É nela que vai estar documentada, na certidão do imóvel, tudo a respeito desse imóvel. Quem é o dono, quem foram os donos anteriores, pode ter algum tipo de dívida ou alguma execução judicial, alguma ordem de bloqueio gravada neste documento, porque é muito comum as pessoas adquirirem imóveis e após a transação imobiliária, o pagamento, descobrir que quem lhe vendeu não é o dono, ou aquele imóvel
está bloqueado judicialmente, por ordens judiciais, por conta de dívidas, entre outras questões, entre outras situações. Então, a documentação imobiliária, esses golpes de documentos, a pessoa se passa por dono, não fornece o documento, ou pode acontecer de fornecer um documento falso, que somente o especialista vai saber detectar. O leigo, o cidadão comum, não vai conseguir detectar. Então, a partir da detecção, você deve buscar, mais uma vez, a autoridade policial, denunciar. Se você já fez um pagamento, se tiver alguma forma de você contactar o seu banco para suspender ou devolver o Pix, não faça nenhum tipo de pagamento antes da verificação dos documentos do imóvel. É um risco altíssimo que você corre fazendo um pagamento antes da análise documental por um profissional habilitado e experiente. Doutor Lucas, uma outra modalidade é o golpe da casa própria, onde até o nome do governo é colocado em xeque também, e às vezes pessoas maldosas estão envolvidas nesse processo, principalmente agentes públicos. Como é que isso funciona e como é que a gente deve ficar alerta sobre isso? Muito bem. Com o avanço do programa Minha Casa Minha Vida em todos os estados do Brasil, muitos cidadãos conquistaram o direito de adquirir esses imóveis a um preço mais justo, a um preço que seja possível ao cidadão comum, às famílias de baixa renda, poder ter a sua moradia. O que ocorre é o seguinte: infelizmente, em algumas capitais do Brasil, em algumas cidades, o crime organizado e também falsários tem invadido esses imóveis antes da entrega ou até após a entrega e tem expulsado essas famílias desses imóveis. Após isso, em alguns casos, o crime organizado utiliza aquele imóvel para outros fins, para armazenamento de ilícitos, ou falsários, em posse desse imóvel, utilizam eles para a venda, falsificando documentos, falsificando certidões. Volta àquela questão anterior que conversamos sobre a falsificação de documentos. Esses documentos, muitas vezes, são falsificados, eles colocam o brasão da República ou a padronagem do governo federal, forjando que foram contemplados no programa Minha Casa Minha Vida e revendendo, inclusive que em muitas situações não é permitida essa venda antes de um prazo, até para evitar especulação imobiliária. Mas, ao você verificar algum tipo de oferta nesse sentido de imóveis do Minha Casa Minha Vida, é importante que você siga o mesmo passo que eu orientei anteriormente. Verifique quem é a pessoa que está lhe oferecendo o imóvel, se é o proprietário, se é o morador, verifique o nome, o CPF. A partir daí, a orientação é você buscar profissionais habilitados. Se você desconfiar que existe algum tipo de situação ilícita, você pode ir ao registro de imóveis competente. Cada bairro tem um cartório de registro de imóveis competentes. Existem vários tipos de cartório. Eu vou simplificar aqui porque as pessoas às vezes confundem. Existem os cartórios de registro civil, onde você faz o registro de nascimento, morte, registro de óbito. Existem os cartórios de notas, em que você faz escrituras de compra e venda de imóveis, você faz diversos tipos de contratos, você comunica a venda do seu automóvel, da sua moto. E existe também os cartórios de registro de imóveis. Esses cartórios são competentes apenas para o registro de imóveis, situações referentes aos imóveis. Cada bairro está vinculado a um cartório de registro de imóveis diferentes. Na capital de Maceió, existe uma diversidade de cartórios. Cada bairro de Pajuçara, a Praia de Pajuçara está no cartório tal. E aí você vai diversificando, busque o cartório competente. Eu não sei qual é o cartório, não tem problema. Você vai em qualquer dos cartórios de registro de imóveis, você vai informar o endereço do seu imóvel, do imóvel que você quer, e o funcionário, com toda certeza, vai lhe direcionar ao cartório correto, como pode, inclusive, lhe ajudar analisando algum tipo de documento ou direcionando você ao cartório competente que vai fazer a análise. Mas não, novamente, repito,
jamais faça qualquer tipo de pagamento antes da verificação da documentação, para evitar cair em golpes ou fraudes envolvendo imóveis do Minha Casa Minha Vida. Doutor Lucas, pegando o gancho aí nessa questão do registro imobiliário, se eu for a um cartório na Jatiuca, esse mesmo número está registrado num cartório lá no tabuleiro? Eu não preciso estar andando de cartório em cartório para procurar, por exemplo, onde está registrado aquele imóvel? Muito bem. Cada cartório, ele tem uma espécie, como eu volto a falar, uma espécie de RG. É aquele númerozinho que chama matrícula imobiliária. Da mesma forma que nós temos o nosso nascimento registrado, nós, por exemplo, eu nasci no cartório, não nasci no cartório, nasci no hospital e fui registrado no cartório de registro civil da Vitória, em Salvador. Então, os imóveis, quando surgem, quando eles nascem, existe uma espécie de abertura de matrícula, que é a certidão de nascimento daquele imóvel. Para toda a vida, aquele imóvel vai estar vinculado ao mesmo cartório. Como eu faço para descobrir qual cartório que o meu imóvel está registrado? Muito bem. Eu posso ir a qualquer cartório de registro de imóveis. Lá eu levo o endereço, um comprovante de endereço, algum documento, e eu mostro para o funcionário: olha, eu preciso saber em qual imóvel ou em qual cartório o meu imóvel está registrado. A partir daí, o funcionário vai verificar qual cartório e vai me direcionar. Eu não vou precisar ficar indo de um em um procurar. O meu imóvel, para todo e sempre, estará registrado no mesmo cartório de registro de imóveis. A não ser evidente algumas situações em que o Tribunal de Justiça de Alagoas ou de outro estado da federação decida que aquele cartório está soberbado. Vamos dividir a quantidade de imóveis que está ali. Então, já ocorreram algumas capitais do Brasil. A partir de determinada data, aquele cartório dividiu. Parte do seu acervo foi para um cartório X e parte permaneceu com ele. Mas você não precisa se preocupar com isso, certo? Você vai verificar no registro de imóveis do cartório, leve o seu comprovante e pergunte ao funcionário que ele vai direcionar com toda segurança para onde você deve ir. Outro golpe que a gente ouve falar muito, doutor Lucas, é o golpe do falso leilão, né? Olha, vai ter um leilão, tem o pregão, tem apartamento barato na beira da praia, casa, chácara com piscina e tudo mais. E aí, doutor Lucas? Olha, Alberto, isso é um problema que tem sido uma epidemia em todo o Brasil. Mais uma vez, essas pessoas, falsários, pessoas de má fé, marginais, criminosos, utilizam da internet. Eles pegam fotos muito bonitas, às vezes de imóveis. Já houve casos de usarem fotos de imóveis que nem no Brasil estão. Então, eles montam um site, não sei o que lá, leilões, tá? Um nome fictício. Então, eles colocam vários imóveis, forjam que aqueles imóveis estão indo a leilão, sempre usam a ganância, a sensação de vantagem para a vítima de que aquilo é um grande negócio. Sabemos que a maioria das vítimas de golpes são seduzidas por falsas impressões de que aquele negócio é muito vantajoso. Então o cidadão é atraído por uma oferta de, como você bem frisou, um imóvel na beira da praia, pé na areia, como se chama no mercado, aquele imóvel que você abre o portãozinho do fundo e você já está com o pé na praia. Eles pegam fotos e dizem: imóvel a leilão. Então, através do site, ele pega todos os dados do interessado, pode utilizar esses dados, inclusive, para venda para outros falsários praticarem outros golpes, e fazem um anúncio. Eles determinam as condições de pagamento, sempre como eu frisei, fotos belíssimas. Em alguns casos, forjam números de processos judiciais, forjam documentos de cartório, cartórios que existem, e às vezes cartório até que não existe.
Somente um profissional habilitado, experiente, vai conseguir detectar à primeira vista. Por quê? Porque os documentos, as certidões imobiliárias, que geralmente são forjadas, ou falsas escrituras, falsos números de processo, quando consultados por advogados, vão saber verificar nas informações fornecidas pelo falsário que ali se trata de um golpe, de uma notícia inverídica. Não tem como eu dizer a você, olhe isso, olhe aquilo, porque da mesma forma que um médico trata o seu paciente e não recomenda a automedicação, eu não posso ser irresponsável de dizer, verifique isso, porque você pode ser induzido pelo falsário e não verificar que ali existe uma informação imprecisa, uma informação duvidosa, tá? Então, esses falsários vão lhe fornecer fotos, informações inverídicas sobre determinados imóveis a preços muito convidativos, muito atrativos, fazendo com que o cidadão acredite estar verdadeiramente no leilão. Eles forjam pregões pela internet, são quadrilhas muito especializadas, sabem o que fazem. Dentro dessas quadrilhas existem pessoas com experiência, com expertise em leilões de verdade. Então ele sabe o que acontece na prática da verdade e ele leva para esse mundo virtual, esse mundo de fantasia, para ludibriar a vítima. Se você suspeitar de qualquer tipo de situação nesse sentido, mais uma vez, imediatamente busque um profissional habilitado, busque um advogado especializado, ou, se você não tiver ninguém, busque o AB, que vai lhe indicar um profissional qualificado. Pode também buscar a autoridade policial, denunciar e fornecer todas as informações, que poderá ser feita uma verificação. Mas o ideal é que você busque um advogado da área imobiliária para fazer a imediata verificação. Jamais faça pagamentos sem a verificação documental por profissional experiente e habilitado. Doutor Lucas, outro golpe bastante conhecido é a dupla venda, né? Eu chamo isso de casa bomba de cena, né? Que ela tem as duas cabeças. Aí duas pessoas compram o mesmo móvel. O Celso comprou e o Léo também comprou. Aí vem a confusão, o cara chega com a chave e outro chega também, né? É meu apartamento, é minha casa. E aí, doutor Lucas, como é que resolve essa parada aí, nessa bomba de cena? Isso é outra situação corriqueira em nosso país. Principalmente, o maior problema é quando a segunda vítima vai ao imóvel e a primeira vítima, porque os dois são vítimas, vamos ser justos. As duas famílias são vítimas nessa situação. Tanto a primeira família, que na maioria dos casos ocupa inicialmente o imóvel, quanto a segunda família que chega posteriormente e detecta que já existe uma pessoa ali e que já foi vendido. Surgem aí alguns problemas. Por quê? Em algumas situações, a primeira venda ela foi legal, ela foi correta. O golpe se deu apenas na segunda venda. Se a primeira venda ela foi registrada devidamente no cartório de registro de imóveis e aquela primeira família legalmente foi registrada como proprietária, ela não seria vítima e também não seria autora desse golpe. O problema é quando as duas famílias chegam ao mesmo tempo ou as duas famílias não tiveram nenhum tipo de documentação. E aí surge aquele imbróglio. Quem vai ficar com o imóvel? Quem ocupou primeiro? Quem chegou depois? Bom, é uma situação que cada história, cada caso concreto vai trazer uma solução diferenciada. Não existe uma fórmula matemática para a gente resolver isso. Por quê? Porque, como eu falei, inicialmente pode ser que a primeira família tenha agido de boa fé e tenha realmente feito todo o trâmite legal, e a segunda família tenha sido a família enganada. Pode ser que as duas famílias tenham sido enganadas. Pode ser que a segunda família tenha agido de boa fé e a primeira de má fé, invadindo esse imóvel. Então, assim, sempre, todo e sempre que você se envolver em qualquer tipo de dúvida ou insegurança sobre a operação que você estiver realizando, busque um advogado especializado na área imobiliária. Se você não tiver nenhum documento, ele vai orientar você quais os documentos necessários para fazer essa verificação. Se houve de fato um golpe,
Podemos também imaginar uma situação que houve um equívoco, que houve um erro. Nem sempre que ocorrer essa situação vai ser um golpe, alguém agindo de má fé. É possível que em algumas situações tenha havido um erro. Esse erro deverá ser devidamente reparado judicialmente, através de ação judicial, por danos, sejam morais ou sejam materiais, a depender da situação. Por quê? Porque você frustrou a expectativa de uma pessoa que adquiriu um imóvel, estava na crença de estar adquirindo o imóvel, e ao chegar no bem imóvel, verificou que ele já estava em posse de outrem, que também adquiriu, às vezes ao mesmo tempo que você. Então, todas as situações que eu vou debater aqui, eu vou sempre frisar isso. Busque a orientação de um profissional qualificado, especializado, busque a documentação desse imóvel. Por mais que você goste da pessoa que está lhe vendendo, às vezes é uma pessoa que lhe tratou muito bem, é um corretor simpático, uma pessoa, mas às vezes o próprio corretor pode ocorrer que também esteja sendo enganado, tá? Existem situações que uma infinidade de pessoas foram enganadas. Os compradores, os vendedores foram enganados por atravessadores, o corretor de imóveis também foi enganado. Então, assim, em algumas situações, só se consegue detectar este golpe através do exame dos documentos do imóvel, através do exame da matrícula, entre outros documentos obtidos no cartório de registro de imóveis. Doutor Lucas, infelizmente a gente tem notícias, né, de que, por exemplo, eu saí para comprar um imóvel, o corretor era falso, o advogado era falso, o cartório era falso, e Sim. o cara caiu nesse golpe. Então tem que ficar muito alerta, muito esperto, né, em todas essas situações. É verdade. Alberto, você frisou um ponto muito importante. As quadrilhas, os golpistas, os falsários, eles estão se aperfeiçoando cada vez mais. A sociedade, infelizmente, sempre corre atrás do golpista. O golpista cria uma modalidade de golpe, uma falsidade, uma modalidade falso, e a sociedade corre atrás disso através de leis para punir. Infelizmente, nós estamos sempre atrás da criatividade para o mal que essas pessoas têm. Então, eles forjam um advogado falso, uma pessoa se apresenta como advogado, a pessoa deve verificar na OAB se aquele profissional de fato é advogado ou não é. Existe hoje um site CNA, Cadastro Nacional de Advogados. Lá estão todos os advogados do Brasil. Você coloca o nome da pessoa e ele vai apresentar se ele é advogado ou não. Muito cuidado, porque às vezes você pode escrever o nome da pessoa de forma equivocada, não aparecer o nome e você achar que quem está se apresentando é um advogado. Tenha calma. Verifique com atenção se a grafia está correta. A mesma coisa acontece com os corretores de imóveis. Infelizmente, alguns falsários têm maculado esta profissão tão nobre, os corretores de imóveis, falsificando carteiras, ou até nem se dá o trabalho disso. Ele elabora um cartão, elabora um site bonito, colocam vários imóveis falsos que não existem, como eu falei anteriormente. Eles pegam fotos de imóveis. Vamos supor, eu estou anunciando vários imóveis em Maceió. Ele coloca imóveis de cidades praianas. Ele pega de Recife, ele pega de João Pessoa, ele pega de Salvador, de Natal. Então, ele pega imóveis de um ambiente parecido com aquele que ele está tentando oferecer o golpe, vai forjar valores, vai forjar nomes fictícios de proprietários, e quando a pessoa for buscar esse imóvel, muitas vezes eles vão dizer: olha, esse imóvel está muito procurado, tem uma pessoa que já está quase fechando. Para que ele faz isso? Para atiçar a cobiça e você pensar: não posso perder essa oportunidade, preciso fechar logo com esse corretor aqui, ou esse falso corretor, preciso dar uns... Aí o golpista fala:
Então faz o seguinte, dê um sinal, a partir do sinal eu já reservo o imóvel para você, vou elaborar os contratos e tudo. É aí que está o golpe. Ele pega o sinal, muitas vezes, a depender do valor, ele não atende mais as suas ligações, ou ele desabilita aquele celular, você nunca mais vai encontrar aquela pessoa. É importante que você verifique a conta que está sendo pago, qualquer tipo de valor para a imobiliária ou para o corretor. Verifique se a conta do Pix ou da transferência pertence a uma pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica coincide com a imobiliária que está oferecendo o imóvel. Se for o depósito no nome de uma conta de pessoa física, verifique se é o corretor ou se é o proprietário do imóvel. Você deve anotar, ter sempre de posse dessas informações, o nome completo do corretor, qual é o registro dele no Conselho Regional de Corretores Imobiliários, o CRES, qual é o número de registro. Se é uma imobiliária, o nome completo da imobiliária, o CNPJ, é importante você ter essa informação. E a partir daí você vai se munindo de provas para se assegurar de uma consulta no CRES. Se for uma corretora, você pode ir ao CRES verificar se essa corretora de fato existe, se ela é regularizada, se esse corretor que se apresentou de fato existe, se ele tem um número de registro, se o advogado que está apresentando. É muito comum, eu vou emendar aqui um golpe, um imóvel em inventário. É muito comum também esse tipo de golpe. O falsário se apresenta como herdeiro. Geralmente, Alberto, eles detectam uma propriedade rural, um sítio, um terreno, uma casa que está abandonada ou que se sabe que não vai ninguém ali há muito tempo. Então, eles ofertam esse imóvel como sendo um bem inventariado em situação de inventário, geralmente atiça a cobiça da vítima, um preço convidativo, condições convidativas, uma entrada pequena, e após a entrada, o golpista desaparece e você não consegue, muitas vezes não consegue reaver esse valor. Busque o CRES, busque a OAB, se for um advogado, e busque a polícia se você se deparar com alguma situação assemelhada. Bom, conversamos no Papo Cabeça de hoje com o advogado Lucas Rafael Sampaio. Falamos sobre vários tipos de golpes imobiliários e você deve ficar sempre alerta, sempre esperto, porque se você acha que é o esperto, o golpista é muito mais vezes esperto do que você. Tem aquele velho ditado, né? Saem duas pessoas de casa todo dia pela manhã, viu, Celso? Um é o sabido e outro é o besta. O azar do besta é encontrar com o sabido no meio da rua. Doutor Lucas, muito obrigado pela atenção. Um grande abraço do senhor. Qual o seu Instagram, por favor? O nosso Instagram é @Lucas Rafael Sampaio, tudo junto. Pode adicionar que a gente tem sempre uma novidade, a gente divide um pouquinho da nossa rotina, nosso trabalho com dicas e orientações. Muito obrigado, Alberto, pelo convite, uma honra estar na Rede Acta e um abraço a todos os amigos alagoanos e maceienses. O Papo Cabeça volta depois, até lá. Faz, coração, faz, dá pra ver. Quando você acelera demais a sua moto, pode chegar onde ninguém quer. No último ano, 305 pessoas morreram em acidentes com motos em Alagoas. E no total foram quase 14 mil vítimas que lotaram nossos hospitais. Assim, quem precisa de outros atendimentos acaba pagando pela imprudência no trânsito. Espero você voltar, papai. Motociclista, preserve a sua vida e a de outras pessoas. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Góes Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 km e 300 metros de extensão. Serão 2 faixas em cada sentido. Rotatória, 2 pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus.
A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste, o 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz. Governo de Alagoas. Faz por você.